Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o sistema articular. Então, nós temos dentro da anatomia, ao dividirmos por sistemas, o sistema articular, que fala sobre as regiões de articulação, ou seja, de união entre dois ou mais ossos. Em geral, essas articulações elas têm pouco movimento, mas nós também temos regiões de livre movimentação. Então, essa união ela tem uma forma variável por causa da diferença entre os ossos e ela possibilita movimentos diferenciados e torna essas articulações bem distintas, como, por exemplo, a membrana incompleta, que secreta um líquido chamado líquido sinovial, que ela é essencial para a lubrificação de algumas articulações. Então, nós vamos ter algumas articulações que vão ter esse líquido presente, tá? Então, nas extremidades dos ossos existem as cartilagens, que vão facilitar a movimentação articular. Elas são fibras flexíveis, são extremamente fortes, são resistentes, tá? Nós vamos ter também os ligamentos, que protegem os ossos do atrito, tá? E facilitam essa movimentação. Também teremos tendões que fazem a união entre os músculos e os ossos. Essas articulações, elas vão ser classificadas pelo tipo, pela forma e pela flexibilidade da composição de seus movimentos, tá? Então, essas articulações, elas podem ser classificadas e divididas de acordo com a sua estrutura, a sua mobilidade, em 3 grupos principais. Nós vamos ter as articulações fibrosas, que não têm cavidade articular, tá? Os ossos são unidos por tecido conjuntivo fibroso, o que acaba diminuindo a sua mobilidade articular, e elas também são denominadas de articulações sem movimentos, ou seja, articulações imóveis, que são as sinartroses. Também temos as articulações sinoviais, tá? Que possuem alguns complementos, como líquido sinovial, cápsula articular, cavidade articular. Ela tem uma boa interação entre essas estruturas, o que permite um amplo movimento e livre deslizamento de uma superfície sobre a outra. A cavidade articular é lubrificada pelo líquido sinovial, que é produzido na membrana sinovial dessa articulação. A superfície articular ela é esbranquiçada, lisa e bem polida, além dela não ter vascularização e nem inervação. A sua superfície articular dificilmente é regenerada, tá? No caso de lesão. Então, quando ocorre o desgaste dessa articulação, ela não se regenera. E isso ocorre por uma nutrição precária nas áreas centrais, porque ela não é vascularizada, ou seja, ela não recebe irrigação, acaba não recebendo nutrientes para que ela possa se regenerar, tá? Essas articulações são móveis e de grande amplitude, que são as diartroses, tá? Temos também as articulações cartilaginosas, que são compostas por tecido cartilaginoso. Possui 2 tipos, a circondrose e as sínfises. As circondroses é uma articulação temporária, que mais tarde é convertida em tecido rígido ósseo. Então, elas são denominadas como placas de crescimento. Elas são encontradas nas epífises dos ossos, que são as extremidades dos ossos longos, as diáfises, e elas são substituídas por tecido ósseo conforme vai crescendo, tá? Até uma determinada idade, a gente vai ter essa placa de crescimento e após uma determinada idade ela é totalmente substituída por osso. E temos também as sínfises, que são articulações encontradas entre as superfícies ósseas, unidas por eixos achatados e fibrocartilaginosos. Por exemplo, os discos intervertebrais, a sínfise púbica, tá? Temos os ligamentos.
os ligamentos são as estruturas altamente resistentes e flexíveis, ou não, tá? Em sua variedade, compostas por uma grande quantidade de fibras colágenas que dão características de força aos ligamentos. Alguns ligamentos são flexíveis e permitem movimentos, outros já trabalham com pouca mobilidade. Temos também os tendões, que ligam uma parte óssea a um músculo, que permite os movimentos desses membros. São compostos por fibras musculares elásticas e sobrepostas entre si, são fibras colágenas. Não tem flexibilidade durante o movimento. Os tendões são a parte branca na origem da inserção de cada músculo e durante um alongamento, por exemplo, os tendões que não são fixos não se alongam, somente os músculos o fazem isso. Enquanto os tendões são a parte passiva do movimento, os músculos são a parte ativa do movimento. A bainha sinovial que é presente nos tendões, ela envolve o tendão externamente e internamente também, com uma camada de membrana sinovial que lubrifica esse tendão. A bainha sinovial facilita o movimento dos tendões musculares, diminui o atrito entre eles durante a movimentação. As bolsas sinoviais estão localizadas em algumas regiões diferentes do nosso corpo, chamadas região subcutânea, que é abaixo da pele, submuscular abaixo dos músculos e subtendínea abaixo dos tendões. Todas as bolsas sinoviais estão compostas por tecido conjuntivo. Sua principal função é produzir um líquido que é viscoso e é capaz de facilitar o deslizamento de músculos, tendões e permite o movimento das articulações. O líquido sinovial também é reservado nas bolsas sinoviais e facilita os movimentos, a amplitude de movimentos das cápsulas articulares. As cápsulas articulares fazem parte das articulações móveis, que são as sinoviais, onde armazenam parte do seu líquido, que é utilizado para lubrificar, diminuir o atrito e deslizar as superfícies articulares. A cápsula articular se divide em duas camadas, uma camada fibrosa e outra camada de extrato sinovial. A camada de extrato sinovial, também denominada cavidade articular, se encontra no tecido conjuntivo frouxo, em uma arquitetura com o tecido fibroso entrepostos. A cavidade articular secreta o líquido sinovial para umedecer e lubrificar, e a camada fibrosa está fixada em toda a circunferência, recobrindo a extremidade da articulação, por ser mais resistente do que a camada sinovial. Então, dando continuidade, segundo a classificação morfológica dessas articulações sinoviais, nós temos a articulação plana, que tem um suave deslizamento entre suas superfícies articulares, que são ligeiramente curvas. As articulações glíngmas, que têm movimentos de flexão e extensão. As articulações trocoides, que são articulações de superfície cilíndrica. As articulações condilares, que são estruturas articulares que permitem movimentos variados de flexão, extensão, abdução e adução. As articulações selares, que são articulações com concavidade em um sentido e convexidade em outro. E as articulações esferoides, que são estruturas que apresentam segmentos em formato de esferas que se acoplam a algumas estruturas articulares. As classificações funcionais dessas articulações sinoviais, elas são unicamente dependentes dos movimentos que é realizado por elas. Tá? Então, a partir da movimentação que ela apresenta, ela vai ter a classificação. Monoaxiais, possui somente um eixo de movimentação, ou seja, flexão e extensão, por exemplo, o cotovelo. Biaxiais, possuem dois movimentos em dois eixos diferentes, flexão e extensão e rotação, por exemplo, a ação do joelho. E triaxiais, que permitem três movimentos diferenciados em três eixos de movimentos, por exemplo, a articulação do ombro. Existe ainda um único tipo de articulação sinovial que não possui eixo de movimento, que é o chamado anaxial. Tá?
As articulações da coluna vertebral, elas são movimentos de flexibilidade entre todas as vértebras, tá? Esses espaços são preenchidos pelo disco intervertebral, composto por cartilagem. Essa movimentação, ela é limitada, tá? E permite uma breve movimentação de flexão e rotação entre os espaços das vértebras.